Você aí. É você mesmo. Você é curioso? Gosta de séries e filmes sobre crimes? Vocês estarão na Mente do Crime. Il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique Hello pessoal, conforme combinado, a gente vai falar sobre o caso das irmãs Yoshifusa, tá? Então, eu fiz um breve relatório aqui do lado, eu vou ler um pouquinho para vocês que vocês possam entender um pouco mais. O nome das vítimas são Renata, de 21 anos, e Roberta, de 16 anos. Renata cursava Direito e era estagiária no MP de Mogi das Cruzes. Já Roberta era somente estudante, mas ainda não tinha tomado a decisão do que queria fazer mais pra frente. Nome do acusado: Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, de 30 anos, vulgo Tartaruga. O fato ocorreu dia 11 de novembro de 2011 e vou revelar para vocês alguns detalhes. Para quem tem intolerância a esse tipo de assunto, por favor, não assista. Antes de comentar os fatos, vou falar para vocês que o júri popular ocorreu no primeiro semestre de 2013, ou seja, 2 anos depois do crime. E isso é o que me deixa mais inquieta em relação a isso, como a justiça está sendo lenta. Local do crime: dentro da casa, mais precisamente, sala e cozinha. Arma utilizada para cometer o crime: uma faca. Advogado de defesa do caso, da família, Dr. Beraldi. Vamos falar sobre o infeliz do acusado, um breve histórico dele. Por incrível que pareça, o acusado é casado, é pai de 2 filhas e estudante de engenharia civil. O maior detalhe disso tudo: o curso que ele fazia, quem pagava era o pai das meninas. Ele não tinha passagem pela polícia e era próximo da família, aproximadamente de 15 a 30 anos. O pai, Nelson, não sabe informar quanto tempo ele era tão próximo da família. Depoimento do acusado. No depoimento para a polícia, ele disse que foi chamado para consertar o telhado da residência da casa enquanto os pais haviam saído e tinham ficado na residência as 2 irmãs. Em seu depoimento, ele conta que conversava com a Renata no fim da tarde na sala, enquanto a outra irmã, a Roberta, estava no quarto ouvindo música num som extremamente alto. Porém, ele alega que em um determinado momento dessa conversa, ele vai até a cozinha e pega uma faca de churrasco sem serra e dali em diante ele tem um branco. A gente sabe o branco que ele teve, né? Depois de pegar a faca, ele volta até a sala, passa por trás de Renata e passa a faca pelo pescoço de Renata, acertando a jugular, o que faz com que a cena do crime comece na sala. E quando aqui a gente tem uma veia, a nossa jugular, quando ela é cortada, ela esguicha muito sangue. Então, assim, a sala ficou extremamente lavada de sangue. Não contente com essa situação, ele arrastou o corpo de Renata, tá, até a cozinha e debruçou ela em cima do mármore que havia na cozinha. A irmã mais nova, a Roberta, ela não teria ouvido nada no momento, porque ela estava no seu quarto, como eu disse anteriormente, ouvindo um som muito alto. Algumas fontes dizem que é o Discman, outras dizem que ela estava jogando videogame. Porém, ela sentiu algo muito estranho e desceu até a cozinha. Quando ela se deparou com a sala ensanguentada, lavada de sangue, ela se dirigiu até a cozinha, onde Tartaruga também, da mesma forma que cometeu com a irmã, fez com ela, cortando seu pescoço, mais precisamente na sua jugular. Em depoimento, ele alega que ele não cometeu abuso sexual, ou seja, vilipêndio do cadáver das 2 meninas. O que já cai em contradição, pois a perícia alega sim que houve, o vilipêndio dos 2 corpos. Enquanto Tartaruga dava seu depoimento, ele se mostrava extremamente frio,
Porém, para que houvesse um pouco de dó no crime que ele cometeu, ele chorou muito e disse ter se arrependido. Logo depois, Tartaruga voltou atrás e disse que deu um branco e que não se lembra de nada. Ou seja, caiu em contradição 2 vezes. Por volta das 18h30, Nelson se dirige à imobiliária e logo depois a mulher comparece. Eles ficaram na imobiliária por volta de 40 a 45 minutos, tá? Escolhendo casas, vendo as pessoas que estavam interessadas em comprar a casa onde eles residiam até o dia do crime. Por conta do grau de confiança que a família tinha no Nelson, eu vou ler um trecho do que a Rita, a mãe das meninas, relata. Rita Yoshifusa, esposa de Nelson e mãe das meninas, encontrou com Nelson na imobiliária. Minha esposa disse para o Júnior ficar com as meninas, que depois nós levaríamos para a faculdade no período da noite. Nelson, como teria ido em carros diferentes, e sua esposa Rita, chegou na casa primeiro. Quando ele chegou, ele se deparou com Tartaruga sentado na escada, com o telefone na mão e todo ensanguentado. Em algum momento, Nelson, o pai das meninas, pensou que algo tinha acontecido com ele, que ele teria se ferido, se machucado. Vou ler mais um trecho para vocês do que o Nelson fala. Ele estava cheio de sangue e a primeira coisa que eu pensei que tinha acontecido alguma coisa e acabou sendo atropelado ou sofrer algum acidente. Mas não. Como Nelson encontrou Tartaruga com o telefone na mão, Tartaruga entregou o telefone na mão de Nelson e pediu para que ele informasse o número da residência, pois nesse momento ele comunicava à polícia que algo de ruim tinha acontecido na casa. Mais um trecho de relato de Nelson. Entrei em casa e vi muito sangue, também espalhado pela sala, no sofá e também no caminho para a cozinha, até que eu achei que o sangue era dele. Assim que Nelson chega na cozinha, Nelson se depara com o corpo das 2 filhas, um em cima do mármore e outro somente encostado, os 2 seminus. Vou ler mais um trecho do relato do Nelson, tá bom? Comecei a tremer. Entrei na cozinha e vi a Roberta nua no chão. Olhei adiante e vi Renata nua em cima da mesa, as 2 cobertas de sangue e extremamente machucadas. Comecei a gritar e eu gritava e pedia para Renata falar comigo. Dizia, Renata, fala comigo pelo amor de Deus. Um vizinho próximo ao condomínio onde eles moravam chegou no momento em que Nelson gritava. Se esse vizinho não tivesse chegado, Nelson alega que Tartaruga também teria o matado. Francisco Del Ponte, delegado e amigo muito próximo da família, recebeu uma ligação de Nelson. Então eu vou ler de novo o que ele fala durante a ligação. Ele me ligou desesperado. Assim que chegou em casa, foi uma ligação muito rápida, no máximo de 2 minutos. A única coisa que ele falava era que as filhas tinham sido assassinadas. Fui correndo para lá. Quando cheguei, vi aquela cena chocante, diz o delegado. No dia seguinte do crime, Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, de 30 anos, o vulgo Tartaruga, confessou o crime à polícia. Ele demonstrou ser uma pessoa extremamente fria e em nenhum momento pareceu arrependido de ter cometido o crime. Eu vou ler agora alguns trechos referente aos pais, tá bom? Rita e Nelson não acompanharam o júri e se mudaram de cidade logo após o crime ter acontecido. Um dos trechos que mais me choca nesse momento, né, sobre o crime, é um relato da mãe, da Rita, tá? Eu criei, alimentei meu pior inimigo. Essa ameba humana acabou com todos os sonhos da minha família. Em relação aos artigos que esse crime se enquadra, tá? Então eu vou ler para que fique mais claro para vocês, tá bom? O advogado requeriu na justiça que o acusado também responda por fraude processual.
eles entendem o quê? Que ele alterou a cena do crime, né, ao espalhar facas pela casa e se autolesionar. Essa parte eu não contei pra vocês, mas eu vou fazer um adendo, tá? Quando Tartaruga cometeu os dois assassinatos, logo depois ele tentou se mutilar para simular uma cena de assalto. Logo depois ele viu que não colou e acabou assumindo o crime. Então, na primeira ligação que ele faz à polícia militar, ele relata que havia entrado 2 pessoas na residência e teriam cometido o crime. Sobre o artigo, nós então vamos enquadrar no Código de Processo Penal e no Código Penal, tá? Porque se trata de um crime de homicídio, então ele é tratado pela esfera criminal. Segundo o decreto da Lei 2.848, do dia 7 de dezembro de 1940, artigo 347, inovar artificiosamente na dependência do processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com fim de induzir ao erro o juiz ou o perito, pena de detenção de 3 meses a 2 anos mais multa. Segundo o parágrafo único, se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, ou seja, para o seu favorecimento pessoal, ele tentou simular, né, que foi uma cena de assalto, né, na verdade foi ele que cometeu o crime, então, ou seja, essa pena vai ser aplicada em dobro para ele. Tartaruga também é acusado de ter cometido o crime de 2 homicídios triplamente qualificados, que envolvem motivo torpe, impossibilidade de defesa das vítimas e meio cruel, 2 estupros e um abuso de confiança. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, motivo torpe, meio cruel e parágrafo 4º, recurso que dificultou a defesa das vítimas. Então, ou seja, ao final de tudo isso, de tudo que aconteceu, infelizmente, Tartaruga pegou somente 30 anos de prisão, que deve ser cumprido aí 1/6, mais bom comportamento, e isso vai diminuindo, malemar ele vai ficar 10 anos preso, né? Então, é o que fica aí. Quem você coloca dentro da sua casa? Você sabe que essa pessoa é capaz?